Começa agora o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino. Muito boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira é dia de programa Momento Vicentino. Seu encontro marcado com a fé, a esperança e a caridade. Dando uma boa noite muito especial a todos vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Pessoal que também está nos acompanhando pela Vale Verde TV, uma ótima noite. Fazendo um convite muito especial para todos vocês nos acompanharem lá no nosso canal do YouTube do programa Momento Vicentino. Já dando uma boa noite muito especial a meu irmão de fé, irmão camarada José Tarcísio da Conceição. E aí, Alexandre? Tudo bem, Tarcísio? Hoje, né? Muitas novidades. Trabalhei bastante hoje. Tudo como Deus manda. É isso mesmo? E a chuva? Tá vindo aí, Tá vindo aí? Então tá jóia. Gente, dá uma boa noite muito especial para todos vocês que estão acompanhando aí o nosso programa Momento Vicentino. Você viu que nós estamos com um novo logo, com uma nova plástica, uma nova roupagem. É o nosso programa, né, em 2023, com muitas novidades. Fazer um convite muito mais que especial para todos vocês que estão acompanhando o programa Momento Vicentino pelo Facebook. Pedir para vocês migrarem lá para o nosso canal do YouTube. É muito importante que vocês vão lá, curtam, compartilhem e levem a nossa mensagem cada vez mais longe. Tarcísio, eu estou muito feliz porque você me falou que nós temos um novo parceiro chegando junto com a gente no programa Momento Vicentino. Queria que você fizesse essa saudação especial a esse novo parceiro. Quero agradecer aí o Daniel da Superplast, né, que está dando apoio para o nosso programa, que é importante. Acabei de falar com ele aqui pelo WhatsApp. Espero que ele já esteja assistindo o programa. Compartilhe com os amigos, com os irmãos aí, com o seu pai, com o seu, né, que a gente consiga estar alcançando cada vez mais pessoas que possam estar ajudando o nosso programa a se manter no ar. Porque é difícil a gente fazer um trabalho, né? E quando a gente começa a fazer um trabalho, que a gente leva a palavra de Deus para as pessoas, leva um pouco de conhecimento da sociedade de São Vicente de Paulo, então a gente precisa desse apoio. Daniel, muito obrigado, Daniel. Mandar um forte abraço então para o Daniel, para toda a equipe da Superplast. Isso. Pessoal aí que trabalha na Superplast, um grande abraço para você. Faça como ele. Também venha ser parceiro, amigo, colaborador do programa Momento Vicentino, para que cada vez a gente possa chegar mais longe. Tarcísio, hoje nós vamos começar já fazendo um pedido. Um pedido muito especial para todos vocês que estão nos assistindo. Michel vai colocar no ar para a gente o nosso Pix. O Pix do programa Momento Vicentino, e o Tarcísio vai estar falando para nós qual é o Pix para você que quer ajudar. Alexandre, mas como eu ajudo? Pode ajudar a partir de R$1. E Tarcísio? R$1. Ótimo. Um Pix de R$1, R$2, R$5, R$10, R$100. Semana passada teve um confrade amigo que doou R$30. R$30. É isso mesmo. Então vamos agradecer ele. O Daniel também já fez a contribuição. Sempre nas nossas orações. Qual é o Pix do programa, Tarcísio? É o celular 12 997243608. 997 243608. para que você faça o Pix e ajude o programa Momento Vicentino. Já está em nosso estúdio o nosso convidado muito mais especial. Já chegou. Chegou junto com a chuva. Chegou junto com a chuva? Padre Afonso Lobato já está no nosso estúdio, daqui a pouquinho vai estar conversando com a gente. Todos nós tivemos um dia muito agitado, o dia do Padre foi agitado, do Michel, de toda a equipe, seu, Tarcísio, meu. Mas nesse momento é a hora que a gente dá aquela parada, dá aquela respirada, para que todos nós possamos abrir os nossos ouvidos para que a palavra de Deus chegue nos nossos ouvidos e vá direto ao nosso coração. Acalma aí, porque agora é a hora do Evangelho do Dia. No programa Momento Vicentino, o Evangelho do Dia. Boa noite, meus amigos. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tarcísio, novamente, boa noite para você. Boa noite, confrade Maurício. Vamos para a leitura do Evangelho do próximo domingo, né? Que é o que a gente usa nas nossas reuniões. Mas não vamos esquecer, hoje o Amadeu deu um aviso para a gente no grupo lá, para a gente não esquecer o tema
o nosso livro ano temático desse ano, né? Que é a mística da visita aos pobres. Vamos à leitura do Evangelho? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois sentiu fome. Aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te lá embaixo, porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho do próximo domingo, né? Ele nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Eu acho que um dos grandes problemas da gente, Tarcísio, é que a gente, né, nesse evangelho, Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente quer tomar certas coisas, né? Eu resolvo, eu faço, pode deixar comigo, é do meu jeito. E muitas vezes a gente não para pensar o que o Espírito, né, quer dizer para a gente. É o Espírito Santo que nos ilumina, é Ele que nos guia. Às vezes eu olho para a Marina e falo assim: Marina, quem está dirigindo o lar é Deus. Porque se fosse das nossas forças humanas, a gente não aguentaria. E o ser humano, ele tem isso. Não, eu consigo, eu faço, pode deixar comigo, não. Para tudo, meus amigos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos de muita oração, de muita sintonia, falar para Deus e aprender a escutar Deus. E, deixando um pouco o Evangelho, vamos voltar para a nossa vida, né? Cristo foi tentado, né? E nós? Somos tentados todos os dias. É as vozes do mundo. Você sai na rua, né? Tentação. Dentro de casa, televisão, jornal, revista, rádio, tudo leva você à tentação. O que nós temos que fazer? Sabermos triar, para sabermos o caminho que a gente vai seguir, né? Porque o demônio está solto e a gente não pode marcar bobeira. Está sempre unido a Deus, unido a Cristo, unido ao Espírito Santo que nos conduz. E o demônio, ele tenta de uma forma agradável, como no Evangelho, né? O prazer, né, é momentâneo, coisa tão rápida, né? Vamos fumar um baseado, beber uma pinga ali, jogar um bilhar e... coisa momentânea. E depois isso vai aumentando, né? O que a gente tem que entender é que nós estamos de passagem no mundo, né? Nada nos pertence. E a felicidade que a gente busca, meus irmãos, é a felicidade eterna, né? Tem muita gente que fala assim: poxa, eu trabalho tanto para a igreja, minha vida é só um desastre, eu não consigo nada. A pessoa está com saúde e tem um carro na garagem reclamando da vida, né? Verdade. Meus amigos, aqui é de passagem, estamos nos preparando para o reino de Deus. E o reino de Deus não é agora, não é agora. Claro, não estamos aqui para sofrer. Se a gente puder ir se acertando, melhorando, né, ajudando os outros, porque a gente precisa também se cuidar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter uma estrutura familiar, né? Então Deus não quer que ninguém sofra, mas que a gente não se perca também, né? Às vezes o cara fala assim: poxa, Deus não quer ninguém sofrendo, então eu vou subir na vida. E aí começa a usufruir do suor dos outros. Acontece muito isso. E o pior do pecado, né, da tentação do demônio, é achar a desculpa. Como eu já disse aí, né? Isso é normal, não pega nada não. Hoje em dia é normal isso aí, não é?
O outro passar a perna do irmão, qual o problema de eu passar a perna também? Todo mundo faz isso. Todo mundo rouba, por que eu não posso roubar? Todo mundo fura a fila, por que eu não posso furar? Nós temos que tomar cuidado com essa tentação. Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer também. Não é porque todo mundo é malandro que você vai ser malandro também. Então nós temos que direcionar o nosso coração, pedir a iluminação do Espírito Santo. E uma coisa que eu sempre digo, meus irmãos, a lei do homem muda, a lei de Deus não. Então vamos trabalhar com amor, com carinho, pedirmos a iluminação do Espírito Santo para o trabalho de um mundo melhor, e que o nosso sucesso, né, não seja através do trabalho do irmão, do suor do nosso irmão que está sofrendo. Né? E o que acontece também, Maurício, aquele humano nosso, né? A gente não está, às vezes, preocupado com a salvação, né? Por quê? Está querendo fazer tudo agora. A pessoa não quer salvar a sua alma, ou às vezes não pensa na alma. Eu pensei nisso hoje. A chance de você ganhar na loteria é pequena, mas a pessoa joga na esperança de ganhar. Concorda comigo? Sim. Agora que a gente vai partir para outra vida, isso é coisa certa, né? Mas parece que ninguém acredita, né? Parece que não, amanhã é muito vida. Vamos bagunçar agora, vamos zoar agora, vamos... tudo que a gente tem direito agora, porque daqui a pouco eu mudo. Mas a vida, mesmo que seja que 80 anos, eu falo, né? O que é 80 anos, pessoal? Aos olhos de Deus, aos nossos olhos, eu falo isso. Eu sempre digo isso. 54 anos, ó, foi no piscar de olhos. Como se fosse ontem. Ué, 80 anos, 100 anos. Então, meus irmãos, a gente não sabe a hora, né, que o ladrão vai vir, e a gente tem que estar atento a isso. E se ele vier amanhã, depois daqui a 80 anos, pode ter certeza que vai ser isso aqui, ó, um piscar de olhos. Por isso que a preocupação com a nossa alma, né? Então nós temos que estar sempre em alerta para que a salvação venha. E eu sempre digo nem que... tudo é permitido, mas nem tudo convém, não é isso? E eu digo que tudo é bom, né? Mas o homem leva para o lado mal. Falei do carnaval, né? Carnaval hoje é uma festa, né, levada pro lado do mal, geralmente, né? Não teve carnaval no lar lá. Não foi uma festa alegre, sem ser vergonhice, sem putaria, sem mentira, sem droga, sem nada. E festejando do mesmo jeito, de uma maneira mais santa, levando alegria para os irmãos. Então, tudo que existe é bom. Só que o homem, ele começa a levar para o lado mal. Você vê Sebastião lá? Quantos exemplos bons você vê? Verdade. E quantos exemplos ruins, né? Só vendendo água a 100 reais. Meu Deus, que absurdo. Vendendo macarrão a 20 reais. Então, meus irmãos, o mundo está aí. O bem e o mal é você que vai escolher. E para escolher o caminho do bem, a gente precisa pedir a iluminação do Espírito Santo sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, Michel, nós vamos para um breve intervalo e vamos chamar o nosso convidado, né? Para trazer aí informações da Quaresma, trazer uma palavra de consolo, né, para as pessoas que estão passando essas dificuldades aí, dessa tragédia aí. Meu Deus, fica até difícil a gente comentar sobre isso. Tá bom, Michel? Vamos para o intervalo e voltamos já. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísica. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísica, mais que uma academia, um estilo de vida.
Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta no programa Momento Vicentino, mais uma vez fazendo o convite para você que está nos acompanhando pela página do Momento Vicentino, também pela Vale Ver TV e pelo nosso canal no YouTube. Muito importante que você vá no nosso canal, curta, compartilhe para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Tarcísio, o Padre Afonso já chegou junto com a chuva. Eu queria que você, em nome do nosso programa, em nome também do Conselho Particular, fizesse uma saudação especial ao Padre Afonso Lobato. Gostaria de agradecer a presença do Padre, né? Querido amigo, que estou aprendendo a conviver aí com, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está convivendo. Vem trazer um pouco aí falar um pouco da campanha da fraternidade, um pouco mais levar a palavra de Deus também, complementando o que o confrade Maurício falou no Evangelho. Padre, seja bem-vindo no nosso programa e que sinta abraçado por todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Olha, primeiro agradecer o convite, viu, Alexandre, Tarcísio, Maurício. Agradecer o convite e dizer para vocês que quando eu saí de Taubaté, eu resisti um pouco para vir, porque lá o mundo estava caindo, desabando, um negócio absurdo. Se cair aquela chuva que caiu lá em Taubaté, cair aqui em Pinda, acaba de cair a capelinha nossa. É absurdo a quantidade de água que está caindo lá. Mas é uma oportunidade sempre de a gente vir, dizer uma palavra, e eu sou daquele tipo que não perco a oportunidade. É para falar de Deus, não perco a oportunidade, vamos embora. Né? Fraternidade e fome é o tema da campanha da fraternidade. É o tema da campanha da fraternidade. Essa é a terceira vez que a campanha da fraternidade traz o tema fome. É a terceira vez. Justamente porque as coisas não melhoraram, as coisas estão piores. Hoje nós temos no país cerca de gente passando fome, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, e gente não se alimentando como deveria, muito mais. Né? Então a questão da segurança alimentar é um problema seríssimo, que ocupou grande parte da campanha eleitoral presidencial, né? E que, de fato, de Auxílio Brasil, Bolsa Família, é um momento que se tem que olhar, mas não basta, tem que buscar realmente uma segurança alimentar que dê, de fato, condições das pessoas se alimentar com dignidade e viver com dignidade. Então, de fato, o tema da campanha é Fraternidade e Fome, está aqui, Fraternidade e Fome, né? E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, baseado naquele texto belíssimo da multiplicação dos pães, né? Onde os discípulos, vendo a multidão, diz para Jesus, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alimento. Jesus, cheio de compaixão, viu a multidão e disse, não, vocês devem dar de comer a eles. A impressão que nós tivemos é que os discípulos disseram, cada um por si, cada um manda embora, cada um se vire. Jesus disse, não é assim, cada um por si. É nós que temos que assumir essa responsabilidade. Então, diante desta passagem do Evangelho, é que a campanha vai se desenvolvendo. E eu trouxe aqui o texto base, e vou ler aqui o que eu li na missa de quarta-feira de cinzas, ontem,
em que o Alexandre estava, mas eu não o vi, porque tinha muita gente. Tinha muita gente, estava muito calor. Olha, é engraçado, viu, Maurício? Muita gente. Eu vi realmente muita gente. Nas cinzas, a fila das cinzas era interminável. A fila da comunhão diminuiu pela metade. Eu falei, o que é mais importante? O Cristo ou a cinza? Olha, chega, tem noção daquilo que é? E na hora da caridade, na hora de fazer a oferta, aí é um pingo de gente. Então o ser humano é muito egoísta ainda. Ele não... A palavra tem que transformar o homem por dentro. E é o que a gente pede, a gente falou, conscientizou. A pregação foi exatamente muito forte no sentido da conversão. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, dizia o profeta Joel. Mas eu vou ler aqui... Fazer uma confidência, padre. Nas missas o senhor pediu para que todos que fossem na missa de quarta-feira de cinza levassem um quilo de alimento. Um quilo de alimento. E não somente durante toda a quaresma nós faremos isso. O Papa afirma aqui na comemoração dos 75 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o Papa diz o seguinte: para a humanidade a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha, em grande parte provocada por uma distribuição desigual. Eu acho que vocês vicentinos, né, nós padres que estamos todos os dias ouvindo pessoas pedindo cesta básica, todo mundo vem atrás de um alimento, não somente atender ali, e aí de fato os governos, um atende com Bolsa Família, outro com Auxílio Brasil, mas perguntar quais são as causas da fome, quais são as causas da miséria, né? Se você não for atacar as causas, você vai estar enxugando gelo sempre. Cada um que vem inventa um programa para poder atender determinada situação, mas ele acaba sendo um programa eleitoreiro, né? Esquecendo de um programa de segurança alimentar que possa dar condições de geração de emprego e renda, né? Que possa organizar uma justa distribuição. Você sabe, hoje no país, os ricos não pagam, as grandes fortunas eles não pagam impostos. O pobre tem que pagar o imposto, tem que pagar IPTU da sua casinha, não é? Não pagamos IPVA, quantos impostos se tem? Mas hoje as grandes fortunas, por exemplo, elas não pagam imposto. Nós temos aí os grandes sonegadores de impostos no país, são os ricos. Então veja, eu acho que quando a gente fala de fome, a gente tem que perguntar, olha, nós temos que dar uma resposta. Então, bem-vindo ao Auxílio Brasil, bem-vindo à Bolsa Família, bem-vindo toda a organização das comunidades, né, da sociedade vicentina. Nós temos que olhar mais do que isso. O que está gerando isso? Desemprego, desigualdade social, má distribuição de renda, o acúmulo por uma pequena minoria e a falta numa grande maioria. Né? Tanto é que é verdade o que Jesus fez. Esse banco é muito ruim, viu, gente? Vamos trocar de estúdio, esse banco é muito ruim. Vamos trocar de estúdio. O que Jesus fez não foi distribuir, multiplicar os pães. Jesus ensinou a partilha dos pães. Porque quando se partilha, se multiplica. Então Jesus não fez um gesto mágico, pegou lá 7 pães, né? 5 pães e 2 peixes, número 7, que é o número perfeito, fez uma oração e foi brotando o pão para tudo quanto é lado. Não, Jesus que fez foi exatamente fazer com que cada um colocasse o que tinha em comum. Quando todos colocaram em comum o que tinham, isso multiplicou e deu para todo mundo comer. É isso que ele está nos ensinando. É mais fácil acreditar no gesto milagreiro de Jesus do que o milagre de abrir o coração do ser humano e abrir o coração dele para a partilha, porque o coração do ser humano, como dizia o Maurício agora há pouco na reflexão do Evangelho, é danado, é apegado, é um coração apegado, um coração que não aprendeu a partilhar. Então a campanha da fraternidade, ela trata esse tema. E depois, né, o fruto da arrecadação da campanha da fraternidade, ele será distribuído para as entidades assistenciais, exatamente como uma forma concreta de dizer, nós temos que olhar para aquele que está passando necessidade. É um tema que diz de frente para os vicentinos, para toda a comunidade católica, porque não é somente a comunidade católica, eu acho que todos aqueles cidadãos e cidadãs que realmente se incomodam com a injustiça devem se envolver com essa campanha.
né? Ela não pode ser uma campanha discutida apenas no interior, né, dos templos, mas é uma campanha que tem que sair para a rua, uma campanha que tem que de fato ser abraçada por todos, católicos, cristãos, não cristãos, para que realmente a gente possa fazer com que a fome não seja de fato uma vergonha, mas que a solidariedade e o carinho, o respeito, a partilha, respeito pela vida, possa falar mais alto, Alexandre. Padre, antes da gente entrar no ar, a gente estava falando sobre um trabalho que o senhor sempre vai desenvolver na nossa paróquia, e por onde o senhor passou, o padre por onde passa deixa marcas, né? Fez um trabalho tão bonito lá em Taubaté, que até hoje vende frutos. A igreja em movimento, a igreja indo de encontro a quem precisa, a igreja saindo dos templos e indo de encontro àquelas pessoas que realmente precisam. O que o Papa Francisco sempre prega, a igreja em movimento, a igreja não parada, mas a igreja de encontro àquelas pessoas que mais precisam. Nós fizemos agora recentemente estamos ainda concluindo uma assembleia paroquial. E nós escolhemos nessa assembleia paroquial 5 princípios que vão nortear nossa ação pastoral pelos próximos anos. Primeiro, centralidade de Cristo e da Palavra de Deus. O centro é Cristo. Não é Apolo, não é Paulo, não é Cefas. Às vezes as pessoas acham que o centro é o padre, o centro é o pregador fulano de tal, né? Onde está aquele pregador, todo mundo corre atrás. O centro é Jesus. Por isso que eu fiquei ontem, né, olhando até, dizendo, poxa vida, na fila das cinzas não cabia gente. Na fila da comunhão, será que o Cristo é menos importante do que as cinzas? Então pergunto, de fato, na nossa paróquia, então nós escolhemos como primeiro ponto, centralidade de Cristo. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Ele é o centro desta paróquia. Ele é o centro da nossa vida, da nossa ação pastoral. E se ele é o centro, né, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, inclusive, pergunta: em nome de quem vocês foram batizados? Em nome de Paulo? Em nome de Apolo? Em nome de Cefas? Ou vocês foram batizados em nome de Jesus? Quem foi crucificado por vocês? Paulo pergunta. Então, às vezes, se valoriza demasiadamente o ser humano que está à frente de um projeto, nessa loucura em que nós vivemos de ideologia, de polarização política, um endeusamento da figura de um, da figura de outro. O cristão tem como centro Jesus Cristo e a palavra de Deus. Gostei quando cheguei aqui, logo começou, né, o minuto do Evangelho. É isso, o centro é a palavra. Nós vamos, de fato, ensinar para o nosso povo a leitura orante da palavra de Deus, para que as pessoas aprendam a orar com a palavra. Segundo ponto, espiritualidade. Espiritualidade. Não é porque a pessoa está na igreja que ela tem espiritualidade. Às vezes ela está na igreja, né, mas não tem uma espiritualidade profunda. Então as pessoas são vazias. E qualquer coisa que acontece na comunidade, as pessoas abandonam a comunidade, abandonam o projeto. Brigou com o padre? Vai embora. Comigo não briga, eu tenho 2 passos para isso. Quando vejo que o negócio é ruim, eu saio de perto. Né? Então, espiritualidade. Então, para que realmente Cristo possa ser para nós, como o Evangelho diz, aquela pedra preciosa, que a gente larga tudo por causa dele. Uma espiritualidade que de fato nos leva. Terceiro ponto, vida em comunidade. A igreja é comunidade. A própria palavra igreja, eclésia do grego, quer dizer assembleia. A igreja é a comunidade de irmãos, baseado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 45, a primeira comunidade dos cristãos. Igreja é comunidade. Se ela não for comunidade de irmãos, né, e um acudindo o outro, um estendendo a mão, aí cabe a solidariedade, aí cabe a partilha, né, aí cabe o conforto, o consolo para quem perdeu um ente querido, para quem está doente. Né? Então, a igreja é comunidade, um cuidando do outro. Né? Hoje nós não temos comunidade em nossas igrejas. Até vou dizer, eu ia dizer nossas comunidades, não tem. O que nós temos é ajuntamento de pessoas. As pessoas vão, se sentam no banco um do lado da outra, não conhece quem está do lado, não conhece quem está na frente, não conhece quem está atrás, vai ali, participa da missa, e para muitos é apenas um rito, distante da vida, distante da realidade, e vai embora para casa. Ninguém tem nada a ver com o outro. Isso não é igreja.
Isso não é a igreja que prega Jesus Cristo, o Atos dos Apóstolos. A igreja que prega Jesus Cristo é comunidade de irmãos, onde partiu o pão, né? Partiu o pão, não havia necessitado entre eles, eram unânimes em ouvir a palavra de Deus. Isso é comunidade. E o quarto ponto é esse que você falou, que é a igreja em estado permanente de missão. Igreja em estado permanente de missão. O Papa disse, nós precisamos sair dos nossos templos e ir àqueles que estão machucados da vida, os que estão afastados, né, como a ir atrás da ovelha, a ovelha que está desgarrada. Então o Papa chama atenção. E o quarto ponto é isso, então, igreja, estado permanente de missão. Ir atrás, ir aos afastados. E o quinto ponto que nós escolhemos é a mudança das estruturas da paróquia. Hoje mesmo eu já peguei, olhando os setores, dividindo os setores, e fazer cada setor uma pequena comunidade. As pessoas que querem se reúnem, vão ouvindo a palavra de Deus. Aqui tem um doente, o doente é cuidado. Aqui tem uma criança para batizar, ali se prepara para o batismo. As coisas acontecendo nas pequenas comunidades. E elas têm que estar interligadas. Essa é a vida que deve ser a vida de uma paróquia renovada, uma paróquia que realmente entendeu o que significa ser paróquia, comunidade de comunidades. Então é isso que a gente está fazendo, Alexandre. Alexandre, o que o padre está colocando é o que a Sociedade de São Vicente de Paulo procura hoje, né? Uhum. Está em movimento, ela vai aonde o poder público não vai, está de encontro com a campanha da fraternidade. Não é só o alimento que a Sociedade de São Vicente de Paulo busca passar para as pessoas, e sim também a autopromoção, tentar uma colocação para as pessoas. Eu acho que esse trabalho integrado junto com a igreja, conforme o padre está colocando, eu acho que a gente consegue minimizar um pouco mais a situação das famílias que necessitam, né? Porque às vezes o poder público não consegue. Mas o poder público é o poder instituído para isso. Ao invés de ficar fazendo politicagem, muitas vezes, tem que buscar política de geração de emprego e renda, organizar a sociedade, tem que estar isso. Não pode simplesmente fazer uma política que não chegue aonde tem que chegar. Então, eu acho que ações integradas nós devemos fazer. Sim. Igreja, poder político, poder executivo, poder legislativo, né? Porque o poder legislativo parece que é uma redoma, não é isso? Isso. O poder legislativo é uma redoma no município. Os vereadores se reúnem, fazem uma sessão. De que forma interage o legislativo com a sociedade? De que forma eles estão realmente preocupados com as demandas da sociedade? Eu vejo lá, na minha paróquia, tem comunidades carentes. Pessoal, falar em comunidade carente, uma grande amiga sua, que se tornou amiga sua, Cleide Cruz, lá do Bem Viver. O senhor lembra da Cleide? Mandando um abraço. Boa noite, Padre Afonso. Boa palavra, está tudo certo. Estamos acompanhando aqui. Ela está aqui acompanhando a gente. A Cleide virou fã do senhor, Padre. Eu vou contar aqui uma confidência, Tarcísio. Pode contar. A Cleide, numa dessas andanças, umas reuniões políticas, o padre, como sempre oferece a palavra para as pessoas, ofereceu um microfone para a Cleide. E a Cleide descascou, né, Padre? Nada descascou, ela falou o que tinha que falar. Ela mora numa comunidade que estava abandonada, numa comunidade que não tem a atenção devida do poder público, e ela colocou isso para o padre. E ela foi muito forte, muito ativa nas palavras dela. Conversando com o padre colocou para ela algumas situações. Ela é uma liderança dentro da comunidade dela, e agora, padre, virou sua fã e sua amiga, e onde o senhor está, ela está presente. Não foi ela que virou minha fã, eu que virei fã dela. Porque é uma mulher realmente porreira. Guerreira. Uma mulher guerreira, uma mulher que sabe o que está dizendo. Ela não diz de ouvido, né? Ela não é bravateira. Ela fala com conhecimento de causa e cobra com conhecimento de causa. Eu realmente gostei muito dela. Aliás, pedi para você levá-la lá na Secretaria da Mulher. Estamos preparando essa agenda já. Para colocar ela junto com a Luciana, que cuida dessa área aí, para que realmente possa se fazer um trabalho integrado com essas comunidades. Porque o que nós temos, por exemplo, de comunidade de mulheres, estamos falando de violência contra a mulher, né? Então, o que você está falando dessa questão do machismo, da violência contra a mulher, né? Então eu acho que são temas que estão ligados à nossa secretaria
e que realmente essas pessoas acabam passando despercebidas, que os vicentinos, às vezes, no trabalho de visita, detectam, porque só vai conhecer a realidade se você estiver inserido dentro dela, né? Gabinete, sacristia de igreja, ar-condicionado, se você não sair e ir atrás das pessoas, você não vai conhecer a realidade e o verdadeiro sofrimento. Esses dias, para passar a palavra para vocês, porque assunto não nos falta, a gente acaba falando demais. Que é um bate-papo, não tem roteiro, não tem pergunta. Eu cheguei lá para celebrar a missa e estou lá na porta da igreja esperando, conversando com o outro, porque conversar é o que eu mais gosto de fazer, né? E aí chegou uma senhora e falou: nossa, quanto tempo você não veio? Padre, nós passamos por um problema dificílimo. Minha neta foi morar com um traficante e ele bateu tanto nela, ele agrediu, ele queimou, ele quebrou o maxilar dela. E é uma situação que está ali. Como eu digo para você, se a gente de fato fosse comunidade, alguém saberia disso, porque havia convivência. Mas não, é ajuntamento. Vai, rezou, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, vai embora e eu não tenho nada a ver com a sua vida e você não tem nada a ver com a minha. Né? A história de dizer que briga de mulher não se mete a colher, se mete a colher sim, porque de fato, onde houver violência, onde houver desrespeito, onde houver discriminação, onde houver racismo, aqui toda pessoa tem que se envolver e ninguém pode ver uma situação de injustiça e fazer de conta que não viu. O cristão não faz isso, o cristão não foge do conflito. O cristão, ele mergulha no olho do furacão, ele não tem medo do problema. Agora eu fico com medo, porque enquanto o cristão preferir cinzas do que o Cristo, nós estamos lascados. O padre, eu vou fazer uma outra confidência, Tarcísio. O padre lá no Ou você está precisando de confessar, então tem muita confidência. No altar, Tarcísio, ele chama por nome, e lembra quem sumiu, quem desapareceu. Tem alguns que a pandemia levou, né, padre? Não voltaram ainda. E tem alguns, sabe? Tem alguns também que de vez em quando some. Some também? E eu mando: oi, sumido, tudo bem? Né? Eu sei o que é isso, meu padre. Você sabe. Vamos lá. Carmen Cunha, lá no Araretama, mandando um abraço para o senhor. Geraldo Rosa e Moreira César. O Antônio Alves mandando mensagem. O Fernando Barbosa, meu amigo Fernando Barbosa, mandou um abraço para o senhor. E a Cleide, lá do residencial Bem Viver. Passaram um aperto esses dias, pessoal do Bem Viver. 2 dias sem água lá, pai. 2 dias sem água, mas já resolveu tudo isso de chuva? Falar em chuva, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor conhece bem a região do litoral, o senhor nas suas andanças políticas aí, durante o período que o senhor foi deputado, o senhor conhece muito a região, pode falar com propriedade. Eu queria que o senhor falasse e levasse até uma palavra de conforto àquelas pessoas que foram atingidas pelaquela tragédia, não só ali em São Sebastião, mas também em Ubatuba, porque lá é uma região complicada, né, padre? Não é lá, eu acho que é o momento que a gente está vivendo. Eu vindo de Taubaté, não vim dirigindo, pedi carona até, né, para poder vir, e eu vendo as nuvens tão escuras, espessas, as nuvens carregadas, acho que está ficando com medo. Nós estamos com medo agora de chuva, porque a chuva traz consigo uma desgraça. Isso é efeito do aquecimento global, das mudanças do clima que está acontecendo e o homem não vai levando a sério. É como uma coisa, Noé estava construindo a arca e ninguém estava nem aí. O rimo dele, né? Estamos vendo que as coisas estão mudando, o clima não é mais como era. O Tarcísio diz que tem 54 anos, eu tenho 63. Quando eu era guri, meu pai sabia das coisas. Meu pai me ensinou quando que lua que corta a madeira, né? Quando que tira cipó no mato, que lua que enfim. Tudo era muito ligado à natureza. Hoje o homem destruiu. Olha o Rio Grande do Sul, numa seca danada, sim. Né? Mais de 170 municípios, estado de calamidade por conta da seca, e nós somos afogados de outra forma. Então o clima mudou, e a mudança climática está aí. Então sim, nós não conseguimos, de fato, diminuir a questão do aquecimento global. O pacto agora, né, de Paris não foi levado a sério, né, nesse encontro sobre o clima, nós estamos lascados. Então, na verdade, primeira coisa, o clima é outro. Então, nós vamos ter chuvas cada vez mais intensas e concentradas.
os que os meteorologistas chamam de precipitação concentrada. Nós vamos ter isso. Então chove demais aqui, choveu tudo aqui do lado, às vezes não chove. Então, a primeira coisa, segundo, obviamente, ocupação de áreas de risco. Morar em áreas de risco, é colocar a vida em perigo. Eu estava vindo para cá, olhando mensagem, uma pessoa de São Paulo, da Brasilândia, que me conhece, me mandou um WhatsApp falando, olha, um casal aqui da comunidade perderam a vida lá em São Sebastião. Aqui foram passear, né? Foram passear com a filhinha foi resgatada com vida e os dois vieram a falecer. A menininha de 7 anos ficou órfã de pai e de mãe nessa tragédia. Então a primeira coisa cabe de fato aos governantes. Chega, desde quando estão falando que as áreas de risco têm que ser mapeadas? Então tem que ser mapeada e retirar essas pessoas da área de risco e não permitir que se construa mais em área de risco. É isso que tem que fazer. Se não fizer isso, vai ser isso sempre, né? E aí uma palavra de consolo. Neste momento, eu vou dizer, só tem 2 atitudes que nos mantêm de pé. Primeiro, a fé que faz a gente encontrar sentido no absurdo, o sentido naquilo que aparentemente não tem sentido. Então a fé que olha para a cruz e diz, aqui não terminou, e aqui começou. A fé que o Tarcísio estava falando, e o Maurício, a fé que faz olhar para um ente querido no caixão e dizer, aqui não acabou, aqui começou, né? Então vocês estavam falando da salvação, da busca, o Maurício falando do tempo que é tão breve, passa tão rápido. Aliás, a primeira carta de São Pedro diz, um ano para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É isso, tempo não existe, no céu não terá relógio, porque não tem tempo, né? Então eu acho que 2 coisas, 2 palavras. Primeiro, a fé, que nos faz levantar a cabeça, respirar fundo e dizer, Deus não nos abandona. Não obstante as dificuldades, da vida, não obstante os reveses, não obstante as contradições, Deus está comigo, Deus está conosco. Ele não abandona os seus filhos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a solidariedade. Sim. Porque também se tiver fé e não tiver solidariedade, de São Tiago, a fé não serve para nada. Né? A fé é morta se ela não se traduz em gesto de solidariedade. Por isso que ontem, quando eu comparava a fila da imposição de cinzas, a fila da comunhão e a fila da entrega dos alimentos, faltou solidariedade. Ser cristão é ser solidário. Não existe cristianismo sem solidariedade. O maior solidário que passou por essa terra foi Jesus, que carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e sentiu compaixão de todos os sofredores. Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Era uma multidão de gente oprimida, lascada, pisoteada, né? Venham a mim e depositem sobre mim o vosso fardo. Então, nesta certeza de que, de fato, ele, o homem solidário, sentiu compaixão dos sofredores. Cada um que quer levar este nome de cristão tem que ter a mesma atitude, compaixão e solidariedade para com os que sofreram. Então é muito bem-vinda todas as pessoas que estão se organizando nesse momento, né, ajudando as vítimas. E agora o caboclo que nesse momento cobra um absurdo, R$98 pela água, R$20 um pacotinho de macarrão. Então, um cara desse, o lugar dele é os quintos dos infernos. O lugar dele é esse, não tem outro lugar. Se ele não se converter, é para lá que ele vai. Porque é abusar do sofrimento do outro, aproveitar da dor do outro, como muita gente aproveitou do Covid e ficou rico. Sim. Ficou rico. Então, veja bem, isso aí é uma coisa que as autoridades devem investigar, e um caboclo desse tem que ter seu alvará caçado. Hoje, não deve mais permitir que ele venda. Hoje teve outra ocorrência. A polícia militar começou a observar que muitas pessoas estavam voltando para a praia com churrasco, prancha de surf, caixa de som. As pessoas ainda soterradas, as buscas sendo feitas e algumas pessoas
Não é comigo. Eu vou pra praia e vou aproveitar. A indiferença. A indiferença. A indiferença. E a diferença que causa sofrimento. Padre, enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou ler as mensagens aqui e pedir para você que não curtiu ou compartilhou ainda, eu queria que o senhor falasse sobre o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Um trabalho muito bonito, aquele trabalho que ele faz com as pessoas lá no centro de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho do padre Júlio, que eu sei que o senhor é um grande fã dele. O Alexandre, antes dele falar do estúdio, padre Júlio, eu vou colocar É muito ruim esse banco, gente. Nós vamos para o novo estúdio. Eu vou colocar uma frase aqui do padre Júlio Lancelotti, já que você tocou nele. Deixa eu só fazer a leitura aqui. A leitura do pessoal que está aqui na internet. Pode ir. Vamos lá? A Carmen Cunha mandou um abraço, o Geraldo mandou um abraço, a Fernanda mandou um abraço, a Cleide mandou um abraço. A Cleide mandou um joinha pro senhor, Padre. Ela falou que tá lá. Cleide, um grande abraço para a Cleide. Fala em abraço para a Cleide, Tarcísio. Vamos pedir pro pessoal curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Momento Vicentino. Eu vou fazer um puxão de orelha agora para a comunidade vicentina, Tarcísio. Pode puxar a orelha. A 01, todos os dias no programa, a 01, que ela entra antes do programa estar no ar, ela já está esperando. Chama-se Maria da Penha, mora lá no Araretama, no condomínio Mogno, e ela é evangélica. A irmã Antônia, evangélica, Igreja Pentecostal, Deus, Novo do Novo Israel. Todo o programa ela está lá, manda alô, manda recado, curte, compartilha, manda para as amigas, evangélica. Então, fazer um convite, fazer um pedido novamente para você, presidente de conferência, você presidente de conselho, você vicentino, você que está aí do outro lado, acompanhando, porque a gente curte, compartilha tanta coisa durante o dia, Padre. O senhor precisa receber aqueles vídeos malucos quando a gente... O senhor nem abre, eu sei que o senhor nem abre. Enche tudo o senhor nem abre. Então, muita gente curte e compartilha vídeos que não tem nada a ver durante o dia. Curta, compartilhe e se inscreva no canal do Momento Vicentino para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Tarcísio, a gente tem que pagar o estúdio, o ar-condicionado, a câmera, o operador. Agora vamos para um estúdio mais moderno, uma cadeira mais confortável para o Padre Afonso. Essa cadeira é para jovem de 15 anos. Mas eu não jovem. Maurício, né? Jovem de 60. Jovem de 63 anos. Esse pessoal que quer nos ajudar, como é que faz, Tarcísio? É Pix? É só colocar o Pix aí na tela e vamos agradecer o Daniel da Superplast, que já está apoiando a gente. Comidas de Maria, né? E você que também quer nos ajudar. Opa, seja pagar o estúdio tem ar-condicionado, tem cadeira confortável. Com certeza. Custa dinheiro, né? Pix do programa? É o telefone, é 12 997243608. Qualquer valor, Tarcísio? Qualquer valor. Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Eu vou dizer, nem por cadeira confortável, né? Nem por ar-condicionado, porque eu acho que se Jesus morreu pregado na cruz, a gente querer comodismo é muito ruim, né? Mas é justamente para fazer com que a palavra chegue melhor lá onde tem que chegar. Né? Investir para que a palavra chegue, para que o movimento chegue, para que a provocação chegue. Não é? É exatamente isso, porque se houver essa união de todos, aquela multiplicação que vai acontecer. É os 5 pães e os 2 peixes que foram colocados em comum e todo mundo comeu e ficou saciado e ainda sobrou. E diz a palavra que sobraram 12 cestos. 12 eram as tribos de Israel. Então é para dizer o seguinte, se todos partilharem, haverá pão para toda a humanidade. É isso o sentido. Alexandre, deixa eu fazer mais uma provocação, já que o padre falou. Faltou também uma palavrinha chamada amor. Eu acho que as pessoas, padre, na hora até da oferta, está faltando esse amor, né, esse carinho. Então, e aí comentou do padre Júlio Lancelotti. Então tá aqui, ó, o padre Júlio Lancelotti fala que o amor de Deus não se entende e nem se explica. Ele é para ser vivido. Essa palavra do padre Júlio Lancelotti, que está no nosso livro A Mística aos Pobres. Tá? Então, vem acalentar o nosso coração com essas... Padre Júlio, eu falava com ele recentemente, convidando-o para vir na nossa paróquia, para ele fazer um bate-papo. São vários grupos que fazem um trabalho de levar comida às pessoas em situação de rua. Não são moradores de rua, são pessoas em situação de rua.
morador de rua, não, hoje eu vou morar na rua. Não, ele mora na rua porque ele não tem onde morar. Né? Então é pessoa em situação de rua. E são pessoas que, nem todos que estão lá, são pessoas que são vagabundas, são pessoas que são alcoólatras, são dependentes químicos. Tem tudo isso, por isso precisa fazer um trabalho voltado para esse público. Então o Padre Júlio Lancelotti é alguém que realmente decidiu viver esse aspecto da compaixão de Jesus. Compaixão que não julga ninguém, ele não quer saber se a pessoa é negra, se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é trans, se é homossexual, se é travesti, não importa isso. É pessoa humana. E com pessoa humana é filho de Deus. E se é filho de Deus é digno de respeito e é digno de solidariedade. De fato, nós, pela nossa arrogância, muitas vezes, nós nos catalogamos como os bons e os outros são como os maus, os ruins. Né? Nós os salvos e os outros condenados. Não, Jesus veio para salvar a todos. Né? Portanto, o Padre Júlio é alguém, e eu falava com ele, padre, eu queria que você viesse um dia, porque às vezes as pessoas começam a fazer um trabalho na boa vontade, mas além da boa vontade você precisa ter método, você precisa conhecer a realidade. Não basta boa vontade. Às vezes na boa vontade você até atrapalha. Então você precisa saber como vai fazer a caridade. Caridade é hoje. Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, ela foi acusada de ter que se defender de tráfico de pessoas. Então, você precisa realmente tomar ciência disso. Então, eu admiro muito, acho que o Padre Júlio é uma das pessoas assim que, para mim, traduzem mais de perto a opção preferencial pelos pobres de Jesus, e ele traduz isso num público que ninguém quer saber, que é resto. E por conta dessa polaridade política, padre, ele sofreu muitas agressões, foi julgado, né? Pessoal de um lado, pessoal de outro, colocaram o Padre Júlio quase como uma pessoa que está fazendo mal, né? Só fazia o bem por causa da mas eu digo briga e disputa política. Mas diga para você, se o nosso chefe, o nosso pastor, que é Jesus, né? Ele não morreu vítima exatamente disso. Sim. Ele morreu vítima. Jesus Cristo montou-se uma trama por inveja e, de fato, né, aquele que passou pelo mundo fazendo o bem foi crucificado como um blasfemo, como subversivo, como um fora da lei, né? E, de fato, é a inversão. O próprio Papa Francisco, que é uma igreja mais pobre, uma igreja mais comprometida, né? Quanto WhatsApp que eu apaguei e xinguei o caboclo que me mandou, esse Papa é comunista. Comunista é sua mãe, o Papa não. O Papa, ele vai, busca o Evangelho, né? Agora, se a gente quer cada um construir a sua própria igrejinha, construir o seu próprio mundo, fazer a coisa da nossa forma, então, por isso a Quaresma está aqui. Quaresma é um apelo à conversão, à mudança de vida, a olhar e dizer, não, eu estou sendo leal a Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é somente da garganta para fora? Eu estou realmente seguindo o Evangelho? Para mim, hoje, uma pessoa que vive plenamente o Evangelho, e sobretudo essa questão de opção preferencial pelos pobres, é o Padre Júlio. Padre, para encerrar? Não, nós temos mais 2 horas e meia ainda, padre. Padre, ó, falei da Maria da Penha, ela já mandou um abraço aqui, estou na escuta. Padre Afonso, campanha do restauro da Capelinha do Santana, uma luta de toda a comunidade, e aí? O vento levou, a chuva levou. A chuva levou, Padre Afonso? O que aconteceu? Mudou na o nome do filme, a chuva levou. A chuva levou. Não, na verdade é o seguinte, é uma capelinha, a comunidade, quando construiu aquela igreja grande do lado daquela capelinha, o objetivo era, né, desmanchar a capelinha e ali construir um salão catequético, um salão pastoral, com salas de catequese, porque a comunidade não tem outro espaço. Mas aí foi o bem tomado pelo patrimônio. Isso foi depois tomado. Tombaram depois que a igreja grande tinha sido construída, né? Então, a comunidade, que é dona
do patrimônio, dizia, não, nós vamos construir essa e vamos desmanchar essa e vamos fazer aqui. Aí o poder público, né? Aí o poder público que mais atrapalha, o poder público entrou ali e fez um decreto tombando aquilo, obviamente provocado pelo Conselho de Patrimônio, etc. E tombou. Uma vez que tombou o bem, o que tem que fazer? Tem que cuidar do bem. Mas o poder público ajuda a cuidar do bem? Não, ele não pode. Ele não pode porque o bem não é da propriedade do poder público. Ele tomba e deixa o problema para você. Então ali ficou. E a comunidade, né, sem recurso para sustentar o templo grande, como é que vai cuidar restaurar um templo pequeno? Então a comunidade foi deixando, empurrando com a barriga, até vir uma ação civil pública. A promotora, obviamente, entrou com uma ação civil pública dizendo, olha, tem uma lei que protege o patrimônio e vocês não estão cuidando dele. Entrou com uma ação civil pública e houve uma condenação em primeira instância para demolir total ou parcialmente o templo novo por conta da situação da capelinha, porque não se respeitava o limite. Ora, não se respeitou porque o objetivo era destruir aquele bem, né? Porque ele não era tombado ainda como patrimônio histórico. Então o que fez? Aí entramos, foi onde eu vim, né? Eu já vim, já tinha essa condenação, estava a nível de apelação, e depois fomos buscando. Eu estive na Secretaria da Cultura, eu estive no CONDEFAR, eu estive no Tribunal de Justiça, né? Justamente para poder... então nós conseguimos preservar o templo novo e condenados a restaurar o templo pequeno, o templo que foi tombado. E aí iniciamos com um projeto num convênio assinado entre a paróquia e a Universidade de Taubaté. Entra a pandemia, 2 anos, os alunos não puderam concluir o projeto. Então significa o quê? Empurrou mais 2 anos. Aí volta, concluiu o projeto, até porque o Conselho estava nos cobrando um retorno disso, concluiu o projeto, o Conselho não aceitou o projeto em que a Unital apresentou, né? O Conselho não aprovou. Então, voltou para mim a bola. Aí contratamos uma empresa que tem expertise nesse tipo de trabalho, ela... com as expensas da paróquia, a paróquia assumiu isso, pagando no projeto R$14 mil para a elaboração do projeto. Pagamos o projeto, fez o projeto e começou a discussão com o Conselho. O Conselho argumentando de um lado, o arquiteto responsável pelo projeto argumentando do outro, chegou a uma conclusão. Então agora nós vamos iniciar o nosso trabalho de restauro. Tá bom. Pós-pandemia, todo mundo duro, todo mundo sem dinheiro, né? E quem frequenta a igreja é pobre, rico acha que o céu é aqui, né? É verdade. Rico não quer saber de frequentar a igreja. Ele é o Deus dele mesmo, ele cultua ele mesmo, né? O importante é gozar a vida, esquecer que um dia ele vai prestar conta. Aquilo que vocês falavam antes, né? E aí fomos nos organizando, você acompanhou esse processo. Aí começamos, fizemos o carnezinho, a rifa da televisão e tá bom, investimos ali 101 mil e uns quebradinhos. Telhadinho já pronto. Eu feliz da vida, o telhado pronto, né? Então a gente já termina logo essa primeira fase que o Conselho tinha apontado. 2 fases, a primeira fase era a fase do telhado. A chuva de sábado à noite, de sábado para domingo, derruba a parede de taipa, obviamente deve ter infiltrado água na parede de taipa e derrubou a parede. Quando derruba a parede, derrubou o telhado junto. Então, R$101 mil foram colocados ali no chão. O que vamos fazer agora? Agora, então, cobrei hoje do responsável, pela empresa responsável, fazer um laudo. Com este laudo, nós vamos entrar em contato com o Ministério Público, com o Conselho e discutir com ele como é que a gente vai fazer agora. Se de fato caiu a parede de taipa, construir uma parede de tijolo, de alvenaria, não é restauro, é construção de uma nova parede. E aí vamos começar a discutir o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Então, nós estamos nessa fase. Eu quero agradecer aqui, aproveitar todos aqueles que colaboraram.
Dona Marininha, que é vicentina, uma pessoa pobre, simples, que ganha salário mínimo, aposentada com salário mínimo. Foi lá e comprou o carnezinho dela. Um carnê completo dá R$1.000. Né? Ela comprou o carnezinho dela e pegou outros para levar para outras pessoas. Né? Então quero agradecer pessoas que colaboraram, amigos que colaboraram na compra da rifa. Né? Nós fizemos uma rifa para o Natal de uma televisão. Você deve ter comprado essa rifa. Se não comprou, tem outra aqui para vender. Tem mesmo? Né? E aí nós vamos agora, nessa discussão, ver como é que a gente vai encaminhar, Alexandre. Pessoal, o pessoal que tem carnê em casa, o pessoal que colabora. Pessoal, dá uma paradinha aí para a gente ver o andamento disso. Né? Para a gente ver o andamento. Porque eu não me sinto bem de receber sem dar andamento à coisa. Então, primeiro eu vou discutir, vou acertar a casa, depois a gente retoma. Se for conforme for, aí sim que vamos precisar de mais ajuda. Não é? Porque eu, quando exerci o mandato nesse período, mesmo sendo pároco, não sei se vocês sabem, eu mesmo como pároco aqui exerci 6 meses o mandato como deputado. E eu não me afastei da paróquia, sendo pároco, e fiquei lá. Eu consegui emplacar R$1 milhão para a capelinha. E eu falei para Marcela Franco, secretária aqui de planejamento, falei, tem R$1 milhão aqui reservado para a capelinha. E ela, padre, que coisa boa, não pôde receber, porque a propriedade não era do poder público, não era da prefeitura, mas era da igreja, então não podia receber. Né? E realmente então, a gente foi tentando buscar caminhos. E aí eu consegui reverter esse dinheiro para a praça, para a reforma da praça. Que vai começar. Da Praça Santana já está licitado e começa agora, né? A restauração, a revitalização da praça. Padre, estamos chegando ao final. Tarcísio, horário... Nossa, rápido? Muito rápido. Padre, rápido porque o senhor vai comandar as orações finais. O Maurício também vai acompanhar a gente. Vamos fazer de pé as orações finais? E eu vou pedir só para o Maurício chegar aqui também. Tem algum recado aí? Eu vou pedir para ele ler algumas mensagens aqui do nosso livro que ele presenteou o padre. Vamos ficar de pé? Ele pediu para ler, mas... As orações finais? Maurício, eu gostaria que você fizesse as honras aí. Né? Antes do Maurício fazer as honras, a gente fazer um encerramento, queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, o pessoal que mandou mensagem, mandou alô. Lembrando que agora o programa, é isso, Michel? Diretamente no canal do YouTube. Então, pessoal, diretamente no YouTube, o canal do programa Momento Vicentino. Acho que semana que vem, o outro estúdio. Já? Vai depender do departamento financeiro? Da técnica nossa. Vai depender do pessoal que colabora com a gente no Pix. Se o Michel da Vale Ver TV assim, tiver tudo ok lá, nós vamos para o novo estúdio. Maurício, antes do padre comandar as orações finais, fica aí os agradecimentos. Um pequeno trecho do livro do ano temático, né, que diz o seguinte: o bem-aventurado Frederico Zanon nos fala: se eu chegasse a possuir tudo o que o mundo pode oferecer para me tornar feliz, faltaria algo: a felicidade do próximo. Então fica aí a reflexão, né? Que a gente sempre tem que pautar pelo próximo, né? Que a gente tem que amar o nosso próximo como... Se a gente nos ama, tem que amar o próximo. Então a gente não pode, de forma alguma, estar esquecendo desse próximo. No programa passado, eu coloquei a seguinte frase: o que eu posso fazer por você hoje? E eu deixo novamente essa frase, porque às vezes a gente passa pelas pessoas na rua, aquela pessoa que está sentada no chão, está caída, e a gente só passa. Então, vamos fazer esse exercício, perguntar para ele: o que eu posso fazer por você hoje? Pegar essa pessoa, levar na padaria, tomar um cafezinho, aí você vai estar fazendo a diferença. Aí você está vendo o próprio Cristo no próximo. Esses dias eu recebi um WhatsApp da Mimi. Você conhece a Mimi? Sim, responsável pela liturgia na nossa paróquia. Maurício, ela é uma árvore. E ela dizia: olhe bem nessa árvore que você vai enxergar Jesus. Era um toco torto, assim. Eu estou enxergando aqui um toco torto. Engraçado vocês, né? Vocês querem ver Cristo num toco seco desse, mas não vê no pobre. Olha que absurdo. Jesus se identificou com os pequeninos, com os pobres.
Então todo mundo ali passando aquele WhatsApp dizendo, olha o Cristo na árvore do toco. Ela disse, não, eu também vejo no pobre, padre. Então menos mal, menos mal. Então vamos pedir que Deus possa abençoar você. Abençoar você, abençoar a sua vida. Nós sabemos que quando a gente tem Deus conosco, bem vivo dentro do nosso coração, a gente tem força para vencer todas as dificuldades que vierem. E elas virão com certeza. Porque a nossa vida ela está envolta a circunstâncias que não dependem de nós. Não dependem de nós. Então vamos nós pedir que o Senhor cubra a tua casa, a tua vida de bênçãos. Que você realmente nesse momento possa entregar sua vida dizendo, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei que mesmo que eu não perceba a sua ação, né, eu sei que Ele está comigo. Por isso, entrega ao Senhor a tua vida, as dificuldades que você tem, e procure realmente, na solidariedade, responder aos desafios que Ele está pela solidariedade, o peso fica mais aqui. Então, que o Senhor nosso Deus derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre esta obra vicentina tão importante e tão atual, bem realmente em sintonia com a campanha da fraternidade desse ano. Que Ele derrame sobre você a sua bênção, que é a bênção de Deus, que dê a paz, que dê a saúde do corpo e da alma, e sobretudo, nesta quaresma, dê a todos nós a graça da conversão. Conversão sincera, conversão pessoal e conversão comunitária. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José, pela intercessão de São Vicente de Paulo e do Beato Frederico Zanin, desça sobre todas as obras vicentinas, desça sobre a vida de todos vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse foi o programa Momento Vicentino de hoje. Estava esquecendo, nesse domingo vai ter um bingo lá no estúdio do Lar São Vicente de Paulo. Cartelinha R$5, pode estar adquirindo lá na secretaria do Lar São Vicente. Se eu não der esse recadinho, a presidente, ao tesoureiro aqui do meu lado. O Lar está precisando de ajuda? O Lar está precisando de tem ajuda. Tem o Pix do Lar também, vamos colocar depois aí no programa o Pix do Lar, o pessoal que quiser ajudar. Bingo, sábado? Domingo, às 14 horas, na Rua dos Ventos, no 337, Chácara. Dá para ir ali, exatamente aí, ó, ao convite. Esse foi o programa Momento Vicentino de hoje, e nós continuamos nas nossas redes sociais. Uma boa noite a todos, louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Termina aqui o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino. Obrigado por sua audiência.